Vamos lá, vamos começar. O pessoal vai chegando, vai pegando aí o bonde andando, né? Bom, ah, só revisando o que a gente já viu, né? Estamos estudando aí o terceiro mandamento. Tá? Estamos estudando o sexto mandamento, tá? Que é o não matarás. Dentro desse mandamento, nós vimos o que é permitido, tá? Dentro do não matarás. Então, a questão de pena de morte, guerra justa e legítima defesa, certo? Não são coisas que o sexto mandamento ele conflita, tá? E começamos a ver aí o que o sexto mandamento ele de fato proíbe, certo? Então, na aula passada, nós tratamos ali de um assunto bem complexo e delicado, que foi a questão do suicídio. Então, nós vimos que o sexto mandamento, ele sim proíbe o suicídio. O suicídio é uma quebra do sexto mandamento. Vimos que, biblicamente falando, o suicídio ele não é um pecado imperdoável, tá? E no final a gente chegou à conclusão de que a questão do suicídio ela deve ser tratada de uma maneira muito delicada, né? Eu não posso tomar argumentos gerais acerca do suicídio, por toda a questão de sentimento, de questões psicológicas, espirituais que estão ali por trás do suicídio, certo? Ficou alguma dúvida ou algum questionamento acerca dessa questão aí do suicídio? Ficou claro essa questão aí? Ou ficou alguma coisa nebulosa da aula passada? Porque eu sei que o Mariane mesmo deu nó na cabeça dela no momento. Espero que o nó tenha desatado, viu, Ari? Beleza. É que vocês botam aí no chat, tá bom? Alguma dúvida. Hoje nós vamos tratar, eu acho que a gente consegue concluir hoje, dois outros temas que o sexto mandamento ele também proíbe, tá? Que é a questão do aborto e da eutanásia, certo? São dois assuntos também assim polêmicos, tá? São dois assuntos que sempre estão em alta, sempre estão no debate público, principalmente o aborto, né? Porque é uma das pautas das campanhas de partidos de esquerda, a galera que abraça mais aquela questão do progressismo político, né? Então, é um assunto que sempre está em alta. E às vezes gera uma certa confusão na cabeça de alguns cristãos. Por que eu digo que o aborto ele gera confusão na cabeça de alguns cristãos? Porque há cristãos que acham que o aborto ele deve ser sim permitido em determinados casos, tá? Que não seria uma quebra do sexto mandamento, nem tampouco pecado isso daí. Então nós vamos ver o que é que está por trás da questão do aborto e por que o aborto ele é uma quebra do sexto mandamento, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o sexto mandamento ele proíbe o aborto porque o aborto não é um assunto novo. Aborto, gente, não é um fenômeno recente, tá? Não é algo que surgiu no período pós-moderno ou moderno da história da humanidade. A prática do aborto e até mesmo a rejeição do aborto, ela já tem uma longa história no mundo antigo. Há povos como os sumérios, os babilônios, os assírios, os hititas, os próprios judeus, eles consideravam o aborto um crime sério, tá? O aborto era algo sério para eles, eles consideravam um crime. Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, certo? Ele foi um filósofo e médico grego, e até pouco tempo atrás, todos aqueles que se formavam em medicina
recitavam, né, alguns, no seu juramento, algumas frases do próprio Hipócrates. Uma delas, que todos os que eram formados em medicina naquela época do período grego, eles falavam o seguinte: eles juravam que jamais dariam para nenhuma mulher um pessário, né, para provocar um aborto, tá? O pessário, ele era tipo um dispositivo parecido ao DIU, tá? O DIU, vocês sabem que é um método anticoncepcional, em que eles colocam, né, no canal vaginal da mulher um dispositivozinho, né, que parece um Vzinho assim ele. Então o pessário era uma espécie de instrumento desse daí que provocava o aborto. Então, dentro do juramento dos médicos, eles juravam que jamais dariam para qualquer mulher que fosse um pessário, né, para provocar aborto. Outro forte exemplo de oposição ao aborto na Idade Antiga é do Código Penal do Império Medo-Assírio. Isso por volta lá do século XII a.C. Sem medir palavras alguma, o código dizia exatamente isto daqui: se uma mulher abortar intencionalmente, depois de julgada e condenada, deverá ser empalada em estacas e sem enterro. Se tiver morrido ao abortar, a empalarão em estacas sem enterro. Ou seja, no Código Penal da civilização Medo-Assíria, uma mulher que provocasse intencionalmente o aborto, ela seria condenada à morte, certo? A morte aí pela empalação, né? Não vou explicar o que é empalação, mas era um método de tortura e morte extremamente cruel da época. E ela não seria enterrada, certo? Além dessa mulher ela ser empalada, morta, ela não seria enterrada. A questão do enterro para os povos antigos era muito interessante porque eles consideravam a pessoa que ela não foi enterrada como uma pessoa amaldiçoada. Então aquela pessoa ela não tinha direito a descansar nos chamados Campos Santos, tá? Então os medo-assírios eles viam o aborto como um crime extremamente sério. Tanto agora na cultura grega era algo interessante porque ao mesmo tempo que um grupo dos gregos eles eram contra a prática do aborto, outros toleravam. A cultura grega ela sempre foi mais permissiva, ela sempre foi mais liberal em alguns posicionamentos, né? Platão, por exemplo, ele defendia que sim, uma mulher grávida, certo? Ela não deveria dar à luz a um filho se ele fosse fruto de uma relação que ela não se sentisse bem e tudo mais. Aristóteles mesmo, ele defendia que crianças que nasciam com algum tipo de deformidade deveriam ser abandonadas para morrerem, tá? Então aí já entra também a questão do infanticídio, tá? Então Aristóteles ele defendia isso daí. Então a criança nasceu com síndrome de Down, nasceu com um braço torto, a perna torta, ela deveria ser abandonada para morrer. E isso acontecia muito nos povos, nos espartanos, né? A gente vê aqueles filmes da cultura grega, né? Os espartanos, aqueles guerreiros, e na realidade era aquilo mesmo, gente. Esparta era uma cidade-estado guerreira, tá? Então eles treinavam as crianças para serem guerreiros, para ir para a guerra, para lutar mesmo. Então crianças com defeito eles descartavam. Havia um local lá em que essas crianças elas eram colocadas. Era um tipo de uma montanha lá, era um cemitério de desova de crianças, certo? Se você pegar clássicos da literatura grega como Édipo Rei, você vai ver claramente isso daí.
Tá? Édipo Rei é bem interessante a história, que Lili tá caindo aí, mas Lili provavelmente conhece a história de Édipo Rei porque existe uma síndrome tratada na psicologia que é a síndrome de Édipo, né? O complexo de Édipo, na verdade. Então, Lili, ela tá com problema no Tinlink, o Tinlink dela fica caindo e voltando, é bronca. Então, veja, a questão do aborto, dentro das culturas antigas, eles tinham essa visão. Era errado, apesar de que algumas toleravam. Para a gente poder falar sobre o aborto e por que o aborto é uma quebra do sexto mandamento, e também entender se há, em algum momento, uma justificativa para se abortar ou não, nós precisamos dar uma definição acerca de aborto, tá? E uma definição que eu gostei bastante acerca do aborto foi dada pelo Francisco Raso, tá? Francisco Raso, ele é um filósofo católico brasileiro e ele escreveu um livro que até então é o melhor livro que fala sobre o assunto, sobre a questão do aborto, que é o livro Contra o Aborto, tá? E o Raso, ele dá essa definição que eu coloquei aí no chat. Aborto é a decisão consciente e voluntária de uma mulher de interromper a gravidez em qualquer estágio e cuja consequência, reconhecida por ela e por todos que colaboram com o ato, levará à morte de uma pessoa. Então, veja, é uma definição bem profunda, porque, veja, primeiro, o aborto ele é uma decisão consciente e voluntária, tá? Aqui eu estou tratando especificamente da questão do aborto voluntário. Não estou falando daquele aborto involuntário, que a mulher está grávida e por alguma razão de saúde ou um acidente acabou abortando, né? O chamado aborto espontâneo, tá? A própria medicina já declara isso como espontâneo, não foi intenção dela. Aqui é a questão do aborto, como, por exemplo, as feministas defendem, né? Como os grupos de esquerda defendem. Então, o aborto, ele sempre será uma decisão consciente e voluntária, tá? De uma mulher em que? Em interromper a gravidez dela, em qualquer estágio. Seja na primeira semana, segunda semana, terceira semana, e por aí vai. E a consequência dessa interrupção, ela vai ser reconhecida por ela e por todos que colaboram com este ato. Então, todos que colaboram vão sofrer as consequências e reconhecerão isso. E este ato sempre levará à morte de uma pessoa. Por que, que o Raso ele enfatiza que esse ato sempre vai levar à morte de uma pessoa, tá? Porque o feto, não importa o tempo, ele é uma pessoa, tá? Deixa eu só fazer um negócio aqui, rapidinho. Tô com pena de Lili, deixa eu ver se eu consigo bolar uma arrumada aqui para ela, só um instante. Pronto, eu mandei para ela o link aqui do Google Meet, pelo menos para a bichinha assistir, né? Porque
o... Aê, Lili, tá me ouvindo? Tô. Pronto, beleza. Então tu vai acompanhando aí pelo Meeting e aqui eu fico no T-Link com o pessoal. Vamos ver se segura aí. Certo, valeu. Qualquer coisa tu pergunta aí. Oi, Bia. Pronto, nós vamos falar sobre. Eu vou falar sobre esse caso aí, Bia. É um dilema moral e ético muito grande. Então, Lili, a gente começou a falar do aborto, tá? Eu estava falando que as civilizações antigas elas tinham essa questão aí de ou tolerar ou realmente entender como um ato para ser rejeitado, né? Até falando que a cultura grega eles tinham esse meio termo, né? Alguns toleravam, outros rejeitavam. Inclusive tinha um lugar onde se fazia essa prática de aborto, de abandonar crianças defeituosas, que é até relatada na história de Édipo, né? Na psicologia geralmente se fala sobre o complexo de Édipo. Eu não sei se já chegasse a ler a história de Édipo. Então tem esse trecho daí. Então, voltando aqui, a definição do raso é que o aborto é uma decisão consciente e voluntária de uma mulher de interromper a gravidez em qualquer estágio e cuja consequência é reconhecida por ela e por todos que colaboram com esse ato, que vai levar à morte de uma pessoa. Tá? A questão por trás do aborto, gente, é que quem defende porque acha que aquele ser ali não é um ser humano. Aquele embrião ali não é um ser humano. O aborto, ele sempre vai envolver questões filosóficas, teológicas, antropológicas, ou seja, na questão do que é o ser humano, éticas e civilizacionais, tá? É nesse âmbito aí que a gente deve pensar acerca do aborto. Uma das coisas que eu fico revoltado com a nossa ala evangélica dentro do Congresso é que eles não conseguem trabalhar a questão do aborto dentro dessas perspectivas aí, tá? A teológica, antropológica e filosófica, tá? A galera fica muito presa ao evangeliquez, né? Ah, porque é errado matar, não matará. Sim, meu amigo, mas por quê? O que é que está implícito? O que é que tá implícito ali? Nós vimos que a questão do não matarás tem a questão de que eu não posso matar outra pessoa porque aquela pessoa é portadora da imagem de Deus. E quando eu mato intencionalmente uma pessoa, eu estou violando a imagem de Deus que está naquela pessoa, tá? Então, o aborto, antes de tudo, é uma decisão moral e uma decisão moral que vai ter desdobramentos jurídicos, sociais, emocionais e espirituais, tá? Sempre o aborto vai ter isso. Uma coisa que nós precisamos ter em mente quando a gente olha essa questão do aborto é que o aborto ele não é um problema de saúde pública. As feministas, os movimentos de esquerda vão dizer que o aborto é um problema de saúde pública. Não é problema de saúde pública porque ninguém pega a gravidez. Primeiro ponto, a gravidez não é doença, tá? E nem tampouco aborto é cura para esta doença. Segundo, ninguém pega a gravidez. Ninguém vai chegar em casa e dizer, eita, acho que eu peguei gravidez no ônibus, eu tô grávida, eu peguei gravidez no ônibus. Não, ninguém pega a gravidez, tá? Aí a galera acha que vai resolver o problema disso daí com o aborto, como se o aborto fosse a remoção de um câncer. Câncer é uma doença, pode ser um problema de saúde pública. E eu trato com remoção, com cirurgia. Aborto não é problema de saúde pública. Outra coisa que se alega é que o aborto é um problema de saúde pública porque muitas mulheres morrem nas mesas de cirurgia de clínicas de aborto clandestina, tá? De aborto clandestina. Isso é uma falácia, certo? Já fizeram pesquisas acerca disso daí. Então, legalizar o aborto não vai mudar esta realidade.
seja em clínica clandestina, seja em clínica legalizada. Uma mulher que se submete a um processo de aborto em qualquer etapa da gestação, ela corre graves riscos de saúde, fora o trauma emocional que fica depois. Segundo, vão dizer que aborto é uma questão de liberdade privada. Não é. Aborto não é uma questão de liberdade privada. Também não é um assunto que o Estado deve decidir. O Estado ele não pode interferir nessa questão de gestação. E também não deve ser decidido unicamente pela mãe. Não é uma questão de liberdade privada. Não é uma extensão do seu corpo ali. Tá? É uma outra pessoa. Então é o direito de outra pessoa que está sendo violado ali. Quais são as posições básicas acerca do aborto? Né? Há pelo menos três suposições para justificar o aborto. Então, a primeira é que vai dizer que os nascituros, né, o feto, o embrião, ele não é ser humano. Ele é um sub-humano. Geralmente, quem abraça essa posição é aqueles que defendem o aborto sobre demanda. Tá? A menina foi lá, foi pra balada, curtiu adoidado lá, saiu com um cara que ela nunca viu na vida, engravidou do cara. Alguns dias, meses depois, ela descobriu que estava grávida, não sabia quem é o pai. Vou ali abortar, porque isso daqui que está dentro de mim não é um ser humano, é um sub-humano, certo? Para a galera que defende essa linha, um nascituro, ele não é um ser humano real, tá? E, pasmem, quem defende isso daí, muitas vezes se vale até de argumentos bíblicos, tá? A galera que defende essa linha de que o nascituro ele é um sub-humano, vai pegar alguns textos bíblicos, como Gênesis 2:7, Jó 34, 14, 15, Eclesiastes 6, do 3 ao 5, Mateus 26, 24, para alegar que a vida humana ela só existe a partir do momento em que o ser humano começa a respirar. Porque esses textos aí vão meio que ligar a vida do ser humano ao fôlego, né, à respiração. Então, essa galera aí vai alegar o seguinte: um feto ele não é um ser humano porque ele não respira. Ele só passa. Veja a loucura. Ele só passa a se tornar um ser humano de verdade quando ele sai do ventre da mãe e começa a respirar o oxigênio. Então, para estes, não existe vida antes da respiração. Tá? Então, até os 9 meses de vida, o ser humano ele não é um ser humano ali na barriga da mãe porque ele não respira, tá? Existem argumentos filosóficos para isso também? Existem, como por exemplo o argumento da autoconsciência, que vai dizer que um bebê ele não é ser humano até ele possuir autoconsciência. Então, um feto ele não é um ser humano porque ele não possui autoconsciência. A questão da dependência física também vai dizer que bebês são a extensão do corpo da mãe. Sendo assim, a mãe tem direito a controlar o seu corpo e o seu sistema reprodutor. É como se o bebê ele fosse ali um apêndice. Tá? Eu tenho um apendicite, vou ali no médico e removo o apêndice. Engravidei. Isso aqui é uma extensão no meu corpo. Eu vou ali, aborto, tiro, tá de boas, vida que segue, normal. Por quê? Porque não é um ser humano, depende de mim. Outro argumento que se usa é da questão da transmissão dos sinais hormonais, certo? Que diz o quê? Que o feto, ele depende exclusivamente dos hormônios da mãe, certo? Então, só quando a mãe começa a sentir que tem uma vida ali é que pode ser que aquilo seja um ser humano, tá? Aí vão argumentar também a questão da segurança da mãe, que vai voltar novamente para aquela questão da saúde pública, certo? Vão dizer ali que as mulheres morrem por causa de aborto ilegal e tudo mais. Vão dizer que o aborto
Essa é a parte mais hilária do argumento dos abortistas. Vão dizer que o aborto ele tem que ser permitido por causa do direito de autonomia que a mãe tem sobre o corpo e o seu consentimento para o sexo. Os abortistas que defendem isso, gente, eles vão dizer o seguinte: olha, o consentimento da mãe para fazer sexo não é consentimento para a gravidez. Tipo, ela consentiu em ter relação sexual com o cara, mas ela não consentiu em engravidar com o cara. Oi, meu amigo, é a biologia. A relação sexual entre um homem e uma mulher saudáveis e a mulher estando dentro do seu período fértil vai gerar uma gravidez. O propósito do sexo que foi criado por Deus é gerar prazer mútuo entre homem e mulher e gerar filhos, procriação. São as duas, os dois propósitos para o relacionamento sexual que foi criado por Deus para ser usufruído no casamento. Então, cada vez que um casal ele tem relação sexual, ele está propenso a gerar. Não tem essa história de que eu consenti para o sexo, mas eu não consenti para a gravidez. Como é que é isso? Como é que funciona isso? Aí depois do sexo o cara vai chegar para o espermatozoide deles: ei, cambada, volta tudinho aí que ela não deu consentimento para a gravidez, não. Pode voltar. Sai. Não existe isso. Tá entendendo? Então, veja a loucura que é o pensamento da galera que é abortista. Outro argumento é a questão de abuso e negligência e estupro. Os abortistas vão dizer: olha, a mulher tem direito a abortar, por quê? Porque possa ser que aquela criança não seja desejada por ela e aquela criança ela venha a sofrer abusos ou negligências no futuro, né? Seja abandonada e tudo mais. Ou a questão mesmo do estupro, como o Bia pontuou aí daquele caso que teve recentemente aqui, certo? A questão da má formação também, certo? Que aí entra o princípio da evolução, tá? A evolução ela fala sobre isso daí. E tem a questão do argumento da incapacidade, certo? Todos esses argumentos acerca do pensamento de que um feto, um embrião, ele não é um ser humano, mas um sub-humano, eles são facilmente refutados, tá, gente? É nisso que nós, como igreja, precisamos estar bem preparados para contra-argumentar, certo? Por quê? Porque ser contra o aborto é justamente não encontrar razões suficientes para aceitar a decisão voluntária de uma mulher de interromper a gravidez. Então, quando um abortista apresentar esses argumentos, nós como igreja precisamos usar da apologética para refutar, para defender isso daí. Então, primeiro, a questão do fôlego de vida. A Bíblia não fala que o fôlego de vida é o início da nossa humanidade. A Bíblia fala que a vida humana começa no ventre materno muito antes da respiração aérea, certo? Da respiração aérea. Os textos que esses abortistas tiram do contexto são apenas para ilustrar a questão do momento inicial, quando a mulher dá luz ao filho, né? Nós sabemos que pela biologia os bebês eles têm meios de respiração e de nutrição no ventre materno. Então, cordão umbilical, tá entendendo? O único caso exclusivo da história da humanidade foi Adão. Adão não teve cordão umbilical porque ele foi criado ali, tá? Segundo, não é necessário ter autoconsciência para se caracterizar um ser humano. Porque se a questão da autoconsciência é prerrogativa para o aborto, então o que é que a gente faz com as pessoas que estão em coma na UTI? Pega um exemplo claro. Michael Schumacher, 8 vezes campeão de Fórmula 1.
foi passear, foi esquiar, caiu, bateu a cabeça. Ah, não, ainda não, Bia. Eita, Bia. Ari, ainda não. Foi esquiar, bateu a cabeça e ficou em coma. Tá até hoje em coma. Ou seja, ele não tem mais autoconsciência. Uma das coisas que intriga os neurocirurgiões, né, a galera que trabalha pesquisando essa questão do cérebro humano, é o coma. O que se passa na cabeça de um paciente que está em coma? O que ele sente? O que ele vive ali? Ou seja, não há autoconsciência ali. Então a gente faz o que com estes? Mata também? Além disso, a psicologia vai dizer que as crianças elas não adquirem aí tá a Lili aí que pode me corrigir se eu estiver errado, mas a psicologia vai dizer que as crianças elas não adquirem autoconsciência até atingirem a idade de 1 ano e meio a 2 anos. Então, se a psicologia ela trabalha isso daí, então a gente pode matar também uma criança de 2 anos para baixo, porque elas não têm autoconsciência. Então, se a base para o aborto é a questão da autoconsciência, então nós vamos matar todos aqueles que estão em coma na UTI, tá? Por qualquer tipo de problema que seja, ou vamos matar também, se a gente quiser, os recém-nascidos, de 2 anos para baixo, porque eles também não desenvolveram a sua autoconsciência, tá? Então, o infanticídio é permitido. 2 anos para baixo pode matar. Não é humano, não. Sei lá o que é. É uma ameba, é um ET, eu não sei. Terceiro, embrião não é extensão da mãe. Isso é fato científico. É biologia. O feto não é uma extensão do corpo da mãe. É um ser individual sendo gerado ali. Tá? Nenhuma mulher tem gravidez espontânea. Nenhuma. Não há nenhum caso. Existe a chamada gravidez psicológica, né? Que é aquela coisa que a mulher deseja tanto engravidar e ela acaba desenvolvendo todos os sintomas da gravidez. Barriga cresce, tem enjoo, tem isso, tem aquilo outro. Mas não tem nada na barriga dela, ela não gerou nada. Porque para gerar, precisa do óvulo, do espermatozoide, da fecundação, alocação no útero para começar a vida. Então, não é extensão do corpo da mãe. Bebê não é um apêndice que você vai lá, doeu e tira. Aborto legalizado também não salva vidas. Há inúmeras pesquisas que comprovam isso daí. O direito sobre a autonomia da mulher é uma piada, tá? A mulher ela tem direito de controlar o seu corpo em situações normais, mas a partir do momento que ela começa a carregar dentro do seu corpo um outro corpo, há um conflito de dois direitos: o direito do bebê à vida e o direito da mulher, tá? Na questão do consentimento para o sexo, eu já expliquei. Não existe sexo sem risco de gravidez. Tendo todo um ambiente propício, vai vir bucho, meu amigo. Não tem para onde correr, não. Tem técnica certa, não tem jeitinho certo. Tando, homem e mulher saudável, teve lá o ato, vai vir bucho, não tem para onde correr. Questão de aborto, má formação e estupro também não é prerrogativa para aborto. Primeiro porque esse argumento já foge da questão inicial sobre se nascituros, né, fetos, embriões, são ou não seres humanos, já caminha para uma questão social, tá? Já caminha para uma questão social. Nós sabemos que a questão do estupro é uma questão emocionalmente delicada, assim como foi a questão do suicídio. Contudo, ainda assim, não se justifica o assassinato de uma criança. Apelar para a simpatia da vítima de estupro não evita ou não resolve a questão da justiça.
tá? O aborto, gente, numa questão de estupro, não vai remover a perversão do estupro. Ele acaba adicionando outro mal tão perverso quanto o estupro, que é o assassinato deliberado de um inocente, gente. O problema do estupro não é resolvido com a morte do bebê. O que se deve se fazer é punir severamente o estuprador e não o bebê. Outra coisa, todos nós sabemos que se uma vítima de estupro ela recebe tratamento imediato, a concepção ela pode ser evitada em todos os casos, tá? Visto que a concepção ela não acontece de forma instantânea. Leva cerca de 48 horas para haver a fecundação, né, ali. Lógico que a situação ela se complica ainda mais, como no caso citado por Bia, né, da questão ali do tio que vinha violentando essa menina já tinha um tempo, e a menina, quando ela entrou no período fértil dela, acabou engravidando, certo? Engravidando. É uma questão moral extremamente complexa, tá? Extremamente complexa. Mas respondendo a Bia, como um cristão ele deve se pensar nesse momento, Bia? Ele deve se manter firme no que a Bíblia declara. Ela pode até optar pelo aborto, mas ciente de que é uma quebra do sexto mandamento. E ela vai levar para o resto da vida as consequências daquele ato, emocional e espiritualmente falando. Tá? Então, mesmo em casos de estupro, gente, eu sei que é muito difícil. Eu sei que é muito complexo, principalmente quando a gente vive na pele algo do tipo, ou conhece alguém próximo que passou por uma situação desse tipo. Mas mesmo em casos de estupro, nós não podemos ser a favor do aborto, porque é uma quebra do sexto mandamento, porque é uma vida inocente ali. Ela não teve culpa do pecado do seu pai, tá? Em caso de estupro, o que a ética cristã recomenda é que a adoção é a melhor alternativa e não o aborto. E não o aborto. Mesmo que seja complicado levar uma gestação dessa até o fim. Eu lembro que mês passado eu dei uma palestra sobre aborto na igreja de um amigo meu. E uma das coisas que eu falava é que nós, como igreja, precisamos começar a agir como esse refúgio para estas pessoas. Eu lembro que lá em BH, quando eu estava na Jocum, havia um dos projetos lá da Jocum, uma casa lá, chamada Casa Renascer. A Casa Renascer, ela trabalhava especificamente com meninas que estavam na idade de pré-adolescentes e adolescentes que haviam engravidado. Seja por questão mesmo de que conheceu o namoradinho, foi lá e teve relação sexual com ele e engravidou, tá? Ou seja, por questão de violência sexual. Né? Foi estuprada, foi abusada por um parente, enfim. Então eles trabalhavam com isso daí. Então eles tinham um acompanhamento psicológico com estas meninas, espiritual, e ao final da gestação era dada a decisão. Você vai criar ou você vai entregar para adoção. Então, elas decidindo entregar para adoção, os próprios obreiros da casa cuidavam da criança, certo? E encaminhavam ela para um outro projeto da Jocum que fazia essa ponte de adoção, tá? Essa ponte de adoção, e procuravam sempre manter um contato com os pais adotivos para ter esse acompanhamento espiritual. Então, sempre tentava buscar inserir essa criança dentro de um ambiente cristão.
Entendeu? Então veja como a igreja ela precisa pensar de forma consciente essa questão do aborto. Não é somente pegar e condenar a mãe que quer praticar o aborto, tá? Não é só falar, você não deve abortar porque você vai estar pecando, você vai estar quebrando o sexto mandamento. Não, é dar o suporte que esta mulher precisa. Uma mulher que foi violentada, uma menina que foi abusada, como essa menina de 10 anos, e acabou engravidando. Ela não precisa de julgamento, ela precisa de acolhimento, ela precisa de acompanhamento espiritual, emocional e psicológico. A igreja precisa assumir essa responsabilidade. As pessoas que passam por esses dilemas precisam e necessitam olhar para a igreja e ver: eu tenho um lugar para me refugiar. Há um grupo que vai me ajudar. Então, mesmo em casos de estupro, gente, sei que volto a dizer, é difícil, mas mesmo em casos de estupro, certo? O aborto, ele não é permitido, certo? Como eu falei, uma mulher que ela de repente sofreu uma violência, estava na rua, veio um maníaco lá e estuprou ela, ela tem recursos para prevenir a gravidez, certo? Então, ela não vai esperar, uma mulher que foi estuprada não vai esperar o tempo de ter uma fecundação ali e tudo mais. Então, tem a questão da pílula do dia seguinte, dá logo, quando ela vai fazer o boletim de ocorrência, ela é encaminhada para médicos para darem um coquetel para ela, justamente por conta da questão da AIDS também, de outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, tudo isso é pensado. Tá? A questão ela só fica mais complexa quando a gravidez ela vem sendo fruto de um abuso durante tempos, certo? Então, no caso lá da menina, Bia, de 10 anos, não era para a igreja ficar condenando nem a mãe da menina, nem a menina. Mas era para a igreja saber argumentar com os pais da menina, com a mãe da menina, para que ela não cometesse aquele ato dali. Tá? Não cometesse aquele ato dali. Não chegar, montar um acampamento na frente do hospital, ficar gritando, ficar fazendo balbúrdia. Isso não adianta. Não adianta. Volto a repetir, a igreja precisa pensar de forma consciente como lidar com essa questão do aborto, certo? Segundo, a gente vai ter um segundo grupo que vai defender que o feto, o embrião, ele é um ser humano em potencial, tá? Aí ele vai dizer, dentre os argumentos, ele vai dizer ali que a personalidade humana, ela se desenvolve de forma gradual, tá? Outros vão argumentar que o desenvolvimento humano está conectado ao desenvolvimento físico. Outros vão usar o argumento da analogia com outros seres vivos, como assim? Ele vai dizer, olha, uma manga, vamos supor que eu tenho uma manga aqui, ele vai dizer, olha, a manga, ela não é uma mangueira. O ovo não é uma galinha. Então, assim, um embrião não é um ser humano, mas está para um ser humano. Do mesmo modo que um ovo está para a galinha e a manga para uma mangueira. Ou seja, a manga ela poderá ser uma mangueira em potencial. O ovo poderá ser uma galinha em potencial. Então, um embrião e um feto poderão ser um ser humano em potencial. Como refutar isso daí? Fácil. Primeiro, personalidade é diferente de essência humana. Existe uma confusão que essa galera faz entre personalidade e pessoalidade. Personalidade é um conceito psicológico. Pessoalidade é uma categoria ontológica, ou seja, é a substância da
humanidade. É aquilo que me faz ser humano. Uma parte material e uma parte imaterial. Então, eu sou um ser humano porque eu possuo estas duas partes em mim. Eu possuo uma parte física, material, tá? Dentro dessa parte física existe uma personalidade que condiz com as questões psicológicas, com a minha psique, certo? E eu possuo uma parte imaterial, que aí vai se chamar alma ou espírito. Segundo, desenvolvimento físico não define se uma pessoa é ou não é um ser humano. Porque se for assim, se desenvolvimento físico definisse se uma pessoa é um ser humano ou não, então só uma pessoa ela só pode ser um ser humano de verdade depois que ela parar de crescer e se desenvolver fisicamente, né? Então, enquanto a pessoa estiver crescendo, ela não é ser humano, não. Estacionou ali o período de crescimento dela, então ela se tornou um ser humano. Percebe a incoerência do argumento dos abortistas? Terceiro, nem uma manga e nem o embrião representam uma vida em potencial. Se você falar com qualquer pessoa formada em biologia e especialista em botânica, eles não vão dizer que uma manga é uma mangueira em potencial. Eles vão dizer que uma manga é uma minúscula mangueira dentro de uma casca. Porque se você plantar a semente da manga, a manga, ela vai dali vai nascer uma mangueira. Não vai nascer outra coisa. Quando eu falo que algo tem potencialidade para ser, aquilo dali pode ou não pode ser. Então, se eu digo que uma manga é uma mangueira em potencial, eu estou dizendo que uma manga, uma semente de manga, ela pode ser uma mangueira e ela pode ser um pé de pinha ou um pé de pitanga. Eu nunca vi você plantar um pé de manga e nascer pé de acerola. Alan botou aqui, ou foi Bia, acho que foi Bia que ela antes que ela chegava. Eu nem levo em conta que ela deveria abortar, mas tipo, pensei, como seria a vida da menina dali em diante? Ela só tem 10 anos. E se o corpo dela iria aguentar um bebê, se a menina conseguiria ir à escola, ou mesmo viver uma vida de criança, e mesmo se levasse em conta a adoção como aquela menina, iria concatenar as ideias. Exatamente, Bia. É uma questão muito complexa essa questão da menina. Ela não ia ter uma vida normal. Isso é fato. Ela não ia ter uma vida normal. Tá? Primeiro, ela já não tinha uma vida normal. Porque não foi algo que aconteceu do dia para a noite. Era algo que já vinha anos acontecendo. Certo? Então, a primeira coisa que essa menina precisaria era de um aconselhamento espiritual e psicológico para poder superar esses traumas aí. Tá? O aborto que ela provocou só fez gerar um novo trauma que futuramente ela vai precisar superar. Tá? Porque ela sempre vai ter na mente dela: eu tirei a vida do meu filho. Eu tirei a vida de um inocente. Tá? A questão do se o corpo dela iria aguentar ou não é subjetivo. Os médicos foram enfáticos em dizer que não, vamos tirar porque é de risco. Tá, realmente é de risco. 10 anos, sabe, o útero ainda é jovem e tudo mais. Mas a própria medicina, ela entra em contradição em relação a isso daí, tá? Hoje existem meios para poder manter a gravidez de uma mulher, mesmo em risco até o final. Então, se fosse o caso, aquela criança ela poderia muito bem nascer prematuramente e concluir o seu processo de desenvolvimento numa incubadora, não gerando maiores riscos nem para a mãe nem para a criança. Tá entendendo? Há casos de crianças que precisaram ser tiradas do útero materno
com 3 meses, 4 meses, foram colocadas na incubadora e conseguiram seguir o seu ciclo de desenvolvimento, certo? De forma muito prematura. Antigamente isso era muito mais complexo por causa da medicina que não era tão avançada, não tinha tanta tecnologia. Mas hoje nós temos vários aparatos para isso daí, tá entendendo? Por isso que a questão de aborto, quando a saúde da mãe está comprometida, é só se, mas em último caso, se esgotou todos os recursos da medicina moderna para segurar aquela gestação, tá? Isso é um consenso médico, tá, gente? Isso não é argumento de teólogo nem pessoal, não, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui desse estudo sobre o aborto foi pesquisa, leitura, não só de material teológico, mas de material científico também, tá? Então, o médico, ele jamais vai chegar de imediato e falar para a mãe, olha, você tem uma gravidez de risco e nós precisamos fazer um aborto. A não ser que esse médico ele seja comprometido com ideologia político-partidária. Aí ele vai ser canalha o suficiente para fazer isso daí, tá? Como o médico que fez isso com essa menina de 10 anos foi, tá? Como ele foi. E foi movido por questões ideológicas. Não foi por medicina, não foi por preocupação com a menina, certo? Ah, então nenhum médico em sã consciência ele vai falar isso. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer todo o tratamento possível para que a mulher possa ter uma gravidez segura até o final. Os médicos são unânimes nisso. Só quando todos os recursos, todos, absolutamente todos, o cara foi buscar um recurso lá na Conchichina, não deu certo. Se esgotarem, aí sim, pode-se cogitar a questão de um aborto para salvar a mãe. Aí entra a questão do mal maior e do mal menor. Qual é o mal menor nesses dois casos aí? O aborto. Por quê? Porque a mãe, ela pode gerar novamente, tá? E ela tá ligada ao seu marido, entendeu? Então, preserva-se a vida da mãe e não da criança. Eu vou dar um exemplo pessoal. Não gosto muito, mas minha mãe, depois que casou, ela demorou 3 anos para poder engravidar. Os médicos diziam que ela não poderia engravidar porque o útero dela era infantil, se engravidasse o feto não iria se desenvolver. Então, depois de 3 anos, de muita insistência, ela engravidou. Beleza. Com 3 meses de gestação, minha mãe descobriu que ela tinha um mioma no útero dela. E esse mioma estava dentro do útero, tá? E ele estava crescendo junto comigo. Como a minha mãe ela sempre teve muito hormônio, esse mioma estava se alimentando desse hormônio dela. A ideia do médico dela, do ginecologista dela, do obstetra, era fazer um parto prematuro quando completasse 7 meses. 7 meses a gente faz o parto, né? Ele vai ficar na incubadora e a gente extrai o mioma. O problema é que o mioma estava crescendo muito mais rápido do que eu. Ia chegar um momento que ele ia me sufocar dentro do útero dela e provavelmente iria provocar uma hemorragia, o que levaria à morte dela também. Então o médico foi e falou: olha, nós não temos outra alternativa, nós precisamos fazer uma cirurgia, abrir o útero com o feto lá dentro, tirar o mioma. Veja que em nenhum momento o médico chegou para os meus pais e disse: olha, a sua gravidez é de risco, então vamos fazer o aborto do seu filho. Tá? Nós não vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir, tirar o mioma. Porém, há um risco aí, certo? Foi aí que o médico chegou para meu pai e disse: olha, há um risco aí. Por quê? Porque nós não sabemos como é que esse mioma está lá dentro. Ele pode estar ali muito colado nas paredes do útero, ele pode estar junto com o feto, a gente não sabe, a gente só vai saber quando abrir. Na época, na década de 80, foi em 88 que eu nasci, não tinha todo esse avanço de ultrassom e tudo mais, né?
Então, ele falou, olha, tem um risco, então se chegar, veja, se chegar ao ponto de termos que escolher entre salvar a criança, veja, 3 meses, e o médico pensava em salvar a criança, ou a sua esposa, qual a decisão que a gente toma? Ele colocou isso na mão do meu pai. Meu pai disse, olha, doutor, o meu filho eu ainda não conheço, e a gente pode ter outro, ou adotar, enfim. Mas a minha esposa eu conheço, eu vivo com ela, eu sou casado com ela, então salve a minha esposa. Meu pai escolheu pelo mal menor. Bom, eu estou aqui para contar a história, então vocês já sabem como foi o desfecho disso daí. Juntou uma equipe lá de 12 médicos para fazer essa cirurgia da minha mãe e eles conseguiram abrir o útero, extrair o mioma, costurar o útero de novo e me deixaram lá quietinho e eu nasci de 9 meses tranquilamente saudável. Minha mãe que teve complicações pós-parto, depois entrou em coma, enfim, isso é outra história. Mas veja a atitude do médico. Era uma gravidez de risco, ela ia fazer uma cirurgia de risco, mas em nenhum momento o médico chegou para ela e disse: vamos abortar, vamos tirar esse bebê aí, porque senão você pode morrer. Tá dando para entender? Então, assim, eu sei que as questões emocionais envolvendo a menina eram sérias, eram graves, eram grandes, mas ainda assim não justificam o aborto. Tá? Não justificam o aborto. Volto a repetir, é onde entra o papel da igreja. Existiam grupos religiosos ali. O que foi que eles fizeram? Eles quiseram aconselhar a menina, eles quiseram chegar para a mãe para ter uma conversa amistosa com a mãe, dizer, olha, a gente pode conversar com a senhora? Vamos rever essa questão. Não fizeram. Não fizeram isso. A consequência está aí, essa menina ela vai carregar essa consequência pro resto da vida. É complexo? É difícil de engolir? Mas não importa. Aborto sempre vai ser uma quebra do sexto mandamento, sempre vai ser pecado. Então, o embrião, ele não é uma vida em potencial. Um embrião é uma vida humana com um grande potencial. Essa é a diferença. Tá? E vamos ter o terceiro grupo que vão defender que o feto ele é plenamente humano. Então, o terceiro grupo vai dizer que o feto ele é um ser humano, ele já é portador da imagem e semelhança de Deus, certo? Que aí quem defende isso geralmente são os contra o aborto, né? Os dois primeiros que vão defender que o feto ele é um sub-humano e outro que ele é um ser humano em potencial são pró-aborto. O que defende que o feto ele é um ser humano de fato, eles são contra o aborto, certo? Então, para estes, no caso nós cristãos, olhamos para a Bíblia e vemos que a Bíblia ela já trata o feto como um ser humano, imagem e semelhança de Deus. Dois textos norteiam esse tipo de pensamento. O primeiro, gente, é o clássico Salmo 139, os versos 13 e 18. Pega a sua Bíblia aí. Se tiver a Bíblia perto de você, pega a sua Bíblia aí e abre no Salmo 139, verso 13 e 18. Tem algo muito interessante nisso daí, certo? Para falar por que nós devemos ser contra o aborto. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Salmo 139. Veja o que o Salmo 139 ele vai dizer. Vai que o aplicativo travou aqui. Verso 13 e 18. Vai ser o seguinte: pois tu me formaste, ou seja, Deus, formaste o meu interior e tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis. E a minha alma o sabe muito bem.
Os meus ossos não foram te encobertos quando no oculto. Fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Eu quero que vocês observem aí uma palavrinha que é a palavra informe. Não sei como é que está na Bíblia de vocês, na tradução de vocês. Mas na minha fala, na minha diz, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Tá? Antes disso, o salmista no verso 13, ele vai falar da palavra criar, né? Tu me formaste, tu me criaste, tu me teceste. A palavra hebraica ali, a palavra caná, certo? É no sentido de gestação ali, de criar no sentido gestacional, tá? Sempre que ela aparece ali, ela dá esse sentido de gestação. Era uma metáfora utilizada, certo? Para procriação, certo? Para procriação. A palavra interior, quando fala no seio da minha mãe, né? Tu me teceste, é a palavra quiliar, que significa rins, que é uma referência literal ao órgão, aos rins. Bom, não havia naquela época. Já tem embrião, Helenzinha? Olha aí, muito bem. Naquela época, as pessoas não tinham a consciência de como era a disposição dos órgãos dentro do corpo humano, né? Bom, os egípcios tinham o processo de mumificação, eles abriam, retiravam tudo mais, então sabiam. Então, para os antigos, o rim seria o lugar da gestação, visto que o aparelho excretor e reprodutor da mulher e do homem é o mesmo, né? O bebê sai por onde você faz xixi, certo? Depois que a biologia vai explicar que existem na mulher dois canais, o canal urinário e o canal vaginal, certo? Então ali o interior ali é o órgão literal mesmo. A questão é que Deus ele está falando que ali há uma vida, certo? Aí justamente entra no versículo 16. Meus olhos viram substância ainda informe. Na Bíblia de Ellen, a tradução já trouxe o sentido da palavra informe ali, que é embrião. A palavra que aparece ali para informe é a palavra golem. Golem, no hebraico, significa feto ou embrião. Então veja, o salmista ele deixa claro que dentro do útero, dentro da mulher, está nascendo um ser humano, à imagem e semelhança do seu Deus, cujos dias já foram escritos no livro da vida antes mesmo que estes se iniciassem. Então, se o próprio Deus, ele entende, ele mostra na sua palavra revelada que o embrião já é um ser humano, já é a sua imagem e semelhança, eu não posso em nenhum momento alegar que é um sub-humano ou é um ser humano em potencial. Então, em nenhuma fase da gestação eu posso tolerar o aborto. Nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na nenhuma. O outro texto, depois aí vocês leem com calma, é de Êxodo 21, do 22 ao 25, que vai falar ali sobre as penalidades de alguém que promove o aborto de uma mulher, entendeu? Ele dá uma situação hipotética ali, onde duas pessoas elas entram em conflito e uma acaba ferindo a mulher, ela gera um aborto. Então veja que na lei de Moisés, você provocar o aborto era a mesma coisa que você está provocando um assassinato. Então, sendo assim,
você recebia a aplicação da lex talionis, ou a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente, vida por vida. A pena, ela sempre é proporcional ao crime cometido. Então veja que Deus ele demonstra enorme respeito e cuidado pelo embrião, desde os primeiros instantes da sua concepção até o dia da sua morte. E existem vários outros textos que vão mostrar que o embrião é um ser humano e que Deus o vê assim. Outro texto clássico que nós podemos utilizar é quando Isabel recebe a visitação do Espírito Santo, do anjo, engravida de João Batista, e quando o anjo vai lá, fala para Maria que ela vai ser a mãe de Jesus, tudo mais, e Maria vai visitar Isabel, veja que as crianças ali se reconhecem. Então, o próprio João Batista ali, estima-se que Isabel deveria ter cerca de 3 meses de gestação, já reconheceu o embrião em Maria como sendo um ente divino, tá? O ente divino. Entre outros argumentos extra-bíblicos, eu vou botar lá no grupo depois, tá, gente? Os argumentos extra-bíblicos, como, por exemplo, a questão mesmo do estudo da fetologia, tá? Que mostra que o embrião em um feto, ele já é um ser humano, tá? A fetologia, ela vai mostrar que no primeiro mês, todas as características humanas já estão presentes ali no embrião. Dentro de uma semana, ou até um pouco mais de uma semana, o embrião já está implantado no útero da mãe. O músculo cardíaco ele começa a pulsar após 3 semanas e a cabeça, braço e pernas começam a aparecer ali na sua forma embrionária. Então, a própria ciência já comprova que um feto ele é um ser humano, tá? Que ele é um ser humano. Existe também a perspectiva de no verso 23 fala da morte do bebê ou da mulher. Deixa eu abrir aqui ali para ver. E veja que Êxodo 21 começa justamente depois que Moisés termina de falar dos 10 mandamentos, né? Mas se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho. Está falando da vida do bebê, tá? Veja, se 2 homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa que aborte, na expressão hebraica vai dizer expulsar para fora, a questão do aborto, porém sem maior dano, ou seja, não houve dano nem para a mãe nem para o bebê, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que exigiu o marido da mulher e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, ou seja, se o bebê morrer ou o bebê e a mãe morrerem, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Entendeu, Ari? Então, assim, houve algum dano, bebê morreu, o camarada vai morrer. Mãe e bebê morreu, o camarada vai morrer. Pena capital. Então veja que a lei do Senhor ela já considera a vida embrionária como uma vida, né? Existe a questão da perspectiva filosófica, né, acerca do aborto. E uma das coisas que nós precisamos ter sempre em mente, gente, é que ideias e opiniões elas geram consequências. Não existem opiniões neutras. Por exemplo, se eu chegasse hoje aqui e nessa aula eu defendesse o aborto, a minha opinião e as minhas ideias trariam consequências para vocês.
Porque vocês iriam sair daqui pensando se realmente o aborto ele é lícito. Porque tem uma pessoa que tem uma certa autoridade que está falando isso daí. Ele estudou, ele leu, ele pesquisou, então, né? Então todas as ideias, todas as opiniões, elas têm consequências, tá? Consequências. Eu vou botar esse resumo, que na verdade foi o estudo que eu dei na igreja desse meu amigo lá. E para fechar essa questão do aborto, levando em consideração o pensamento dos pró-aborto, de que o feto ele é um sub-humano ou ele é um ser humano em potencial. Não sei se vocês já ouviram falar sobre uma coisa chamada eugenia. A eugenia foi uma ideologia, um pensamento criado em 1883 por um camarada chamado Francis Galton. Esse cidadão chamado Francis Galton, ele era primo de Charles Darwin. Como vocês bem conhecem, Darwin foi o criador ali da teoria da evolução. O Galton, ele criou o termo eugenia para se referir à ciência, veja, para se referir à ciência cuja o objetivo era a procriação de bens ou de bebês bem-nascidos. Para o Galton, era possível melhorar a sociedade melhorando as características biológicas humanas a partir de uma solução simples. Sabe qual era a solução simples dele? Homens talentosos devem casar com mulheres talentosas. Consequentemente, o fruto deste casamento daria crianças talentosas. Sendo assim, com o passar do tempo, começaria a existir na Terra uma raça de alto nível intelectual, moral e social. Para Galton, pessoas notáveis têm filhos notáveis. Pessoas degeneradas só têm filhos degenerados. A ideia do Galton era descartar a evolução natural do seu primo Darwin e adotar a chamada seleção artificial dos seres humanos. 50 anos depois que o Galton criou esse conceito da eugenia, tá? Deixa eu botar aqui para vocês. 50 anos depois que o Galton criou esse conceito da eugenia, surgiu lá na Alemanha, exatamente, Adolf Hitler. E ele começou a promulgar leis de esterilização compulsória para pessoas com deficiências mentais e físicas, como parte do seu programa de aperfeiçoamento e pureza da raça humana. Isso foi um importante passo para o processo de homicídio em massa, genocídio como projeto de poder para implementar uma raça superior. No caso do aborto, gente, as opiniões elas têm efeitos imediatos. Quem defende a interrupção voluntária da vida traz consigo um conjunto de opiniões específicos a respeito da vida humana, da liberdade da mulher e dos limites de coerção do Estado na vida do indivíduo. Entende que estas pessoas que levantam deliberadamente a bandeira do aborto,
elas pensam exatamente como Adolf Hitler pensava? Como Francis Galton pensava no seu conceito de eugenia? Por quê? Porque elas acham que o assassinato daquela criança vai libertar o mundo de um mal. Seja um mal para ela ou seja um mal para a sociedade. Lógico, a gente sabe que ninguém tem dúvida que a escolha de interromper uma gravidez, na maioria das vezes, é motivada mais por erros pessoais do que por um instinto assassino, certo? Mas isso não muda. Um outro exemplo, gente, de como essa questão do aborto ela é séria e ela traz consequências, foi o famoso caso de uma mulher chamada Norma McCover, lá nos Estados Unidos. Um caso que ficou conhecido na história como o caso Roe versus Wade. Lá nos Estados Unidos, os casos jurídicos são definidos dessa maneira, né? Fulano versus Fulano, em 1973. Quando a Suprema Corte norte-americana julgou legítimo que uma mulher tivesse poder de decisão sobre a gravidez. A Norma, que foi a pessoa que entrou com o pedido na Corte americana para poder ter o direito do aborto, uma coisa interessante é que ela não abortou a filha dela. Veja, ela entrou com pedido de aborto na Suprema Corte americana, alegando que ela tinha o direito de abortar, por todos aqueles argumentos que a gente levantou lá em cima. Porém, o processo ele demorou a ser concluído. Então, quando a Suprema Corte deu o seu veredito final, autorizando, dizendo que o poder da decisão de levar uma gravidez adiante ou não estava nas mãos da mulher, a filha da Norma já havia nascido. E a Norma, ela se arrependeu de ter influenciado a liberação da prática do aborto nos Estados Unidos. E aquela que há algum tempo estava defendendo a liberação do aborto passou a ser um símbolo da causa pró-vida, né? Gente, matar um filho não gera arrependimento que se resolve mergulhando numa caixa de bombons. Volto a repetir. Uma mulher que está mergulhada num conflito moral entre abortar ou ter uma criança que ela não deseja, seja fruto de um relacionamento abusivo, seja fruto de um pai que ela não queria que fosse o pai do filho dela, seja lá o que for, ela não precisa de argumentos filosóficos. Ela precisa de abraço, ela precisa de atenção, ela precisa de cuidado psicológico e espiritual, ela precisa do apoio da família, dos amigos, dos pais, de uma comunidade de fé que possa abraçar ela nisso daí. Porém, a gente sabe que nenhuma decisão moral ela acontece no vazio. Quem defende a tese de que uma mulher ela pode tirar a vida de uma criança, ela está defendendo isso daí com base em ideologias, em pensamentos filosóficos, em filosofia de vida, de política. Tá? Existem interesses por trás da indústria do aborto, gente. Não pense que a indústria do aborto ela tá pensando na saúde da mulher. Não tá. Não tá. Nunca esteve. Nunca esteve e nunca vai estar. Então, biblicamente falando, o aborto é uma quebra do sexto mandamento. Nós, em hipótese alguma,
hipótese alguma, por mais conflitante eticamente que seja, por mais dolorosa que seja, nós não podemos defender o aborto. Nós não podemos chegar e falar a mulher tem direito a tirar a vida da criança, do feto, seja em qualquer período da gestação, por esse motivo. Não, nós não podemos. Cristão que defende o aborto não entendeu a Bíblia. Precisa compreender a essência do sexto mandamento, que é o que? Todo o assassinato, todo homicídio deliberado, intencional, é um ataque à imagem e semelhança de Deus no outro. Entende que a questão do debate do aborto ela vai muito além do mero evangeliquez que a gente está acostumado a ver nas redes sociais, na televisão. Percebe como falta gente preparada para elevar o nível desse debate? Eu botei aí no chat algumas questões pontuais sobre se o aborto deve ser permitido ou não. Questões essas que eu já até tratei no decorrer da aula, tipo, se a vida da mãe estiver ameaçada, certo? Aí nós vimos que, tipo, a medicina ela vai tentar esgotar todos os recursos para manter a vida dos dois. Se for em último caso, não tiver mais solução alguma, então permite-se o aborto aplicando o conceito do mal menor. Óvulos que não possuem 46 cromossomos, tá? Se um óvulo possui 45 cromossomos, a criança nasce com a chamada síndrome de Turner. Se nasce com 47, com síndrome de Down. É razão para aborto? Não. Porque não deixa de ser um ser humano. Ele vai nascer com limitações cognitivas e tudo mais, mas ele continua sendo um ser humano. Crianças com encefalia, aquelas crianças que nascem sem o cérebro. E aí? Aborta ou não aborta? Não. Mas ela vai morrer quando nascer. Sim, vai morrer. Mas não cabe a mim decidir quando aquela criança vai morrer. Se aprove a Deus permitir isso, que ele execute a sua vontade. Eu não posso violar o sexto mandamento por causa disso. Então, é doloroso. Poxa, Mateus, isso é muito doloroso. A mulher vai lá, vai ter a criança vai nascer sem cérebro e vai morrer. Provavelmente até nos braços dela. É doloroso, gente. Eu sei que é doloroso. A dor existe por causa do fruto do pecado. Mas eu não posso matar aquela criança, porque eu vou estar quebrando o sexto mandamento. Se ela morrer por essa questão, foi porque aprove a Deus assim. Foi Deus quem gerou ela no ventre, foi Deus quem levou ela. Quais os propósitos para isso? Eu não sei. Só Deus e os pais é quem vão saber. E o caso do estupro, nós já vimos. Defensores do estupro desviam a atenção de que a maioria dos abortos, ou seja, 99% dos abortos, tá? Os defensores do aborto desviam a atenção da grande maioria dos abortos, 99%, ao colocarem o foco sobre o estupro e incesto, por causa do fator simpatia. Tá? Quando a porcentagem de gestações decorrentes de estupro é pequena. Faça uma pesquisa no Google. Dá um Google. Veja a taxa de gestações provenientes de estupro. Seja abuso ou seja aquele estupro repentino ali. Mesmo assim,
Nenhuma criança, ela torna-se desprezível por ser fruto de um estupro ou de um incesto. Não é raro a gente ouvir testemunhos de pessoas que, como é que se diz, foram filhos de estupro e a mãe queria abortar, acabou não abortando e foi para adoção, ou até mesmo a mãe criou e foram transformadas pelo poder do evangelho e servem a Deus até hoje, entendeu? Então, crianças não são desprezíveis por serem frutos de estupro ou de violência. Eu botei aí um dado de um livro, Vítimas e Vencedores, de David Hardon. Ele traz a experiência de 192 mulheres que ficaram grávidas como resultado de estupro e incesto. E ele vai dizer que acontece que quando as vítimas, vou ler o que diz o livro, acontece que quando as vítimas da violência falam por si, a opinião delas sobre o aborto é quase unânime e exatamente o oposto do que a maioria prevê. Quase todas as mulheres entrevistadas disseram que se arrependeram de abortar seus bebês concebidos através de estupro ou incesto. Dentre as mulheres que deram opinião, mais de 90% disseram que desencorajariam outras vítimas de violência sexual a fazerem abortos. Nenhuma das que deram à luz a uma criança concebida nessa natureza expressou arrependimento. Concluindo nossa aula de hoje, toda criança no ventre é obra de Deus e faz parte do seu plano. Cristo ama a criança. Tanto é que ele se fez criança. Ele se fez homem, ele foi criança. Cristo foi um feto. Cristo foi um embrião. Assim como os termos criança e adolescente, embrião e feto não se referem a seres não humanos, mas a seres humanos em diferentes estágios. Volto a repetir. O aborto, ele não é justificável em nenhum momento. O aborto, ele viola a santidade da vida, ele viola a imago Dei. A morte de qualquer homem acaba sempre me diminuindo porque eu sou parte do gênero humano. Entende que os pressupostos acerca do aborto implicam nessa questão do que é o ser humano. Se eu digo que um embrião de 4 meses não é um ser humano, o que vai impedir que daqui a alguns anos alguém promulgue uma lei que diga que cristãos não são seres humanos? Ou que digam que idosos não são mais seres humanos? É isso daí. Eu achei que eu ia terminar hoje e... Ô, Matheus, Oi, Lili. pode-se dizer que o aborto seria um sacrifício moderno a Maloque? Sim. Sim, Lili perguntou, não sei se vocês conseguiram ouvir, mas Lili perguntou se podemos afirmar que o aborto hoje seria um sacrifício moderno a Maloque. Maloque era uma divindade antiga e os pais eles faziam sacrifícios a Maloque. Tá? Sim, por quê? Porque quem defende o aborto, gente, defende porque quer viver uma vida depravada. Porque quer servir ao Deus do seu coração, que é o seu próprio instinto sexual. Quem defende o aborto a troco de banana, defende porque quer poder viver a vida doidado. Transar com um ou outro cara por aí e se engravidar e ir ali numa clínica abortar. Recuperou, tá novo, volta para a bagaceira de novo. Então, existe uma questão espiritual sobre isso daí, entendeu?
Veja que todo o debate dos de esquerda, dos progressistas sobre o aborto giram em torno da liberdade da mulher. Mas que liberdade é essa dessa mulher? O que eles querem dizer com questão de liberdade? É a liberdade da mulher poder fazer o que bem entender com o seu corpo, como eu falei, ela dá o consentimento para o sexo, mas não dá o consentimento para a gravidez. Como é que isso existe? Tá entendendo? Então, é um sacrifício, sim, ao Deus deste século. No caso dessas mulheres que querem viver nessa vida de depravação sexual, ao Deus do sexo. Tá entendendo? Então veja que eles fogem da questão, eles usam, veja a ponta de lança, eles usam os casos isolados, né, de gravidez por má formação, estupro, incesto, vulnerabilidade social, para por trás colocar o que eles realmente querem. Eu quero poder abortar para que um filho não estrague as minhas férias na Disney ano que vem. Simplesmente isso. E é uma quebra do sexto mandamento, é pecado, é condenável por Deus. Dúvidas? Tranquilo? Hoje foi um pouco mais tranquilo, né, do que a questão do. Depois eu vou colocar lá o resumo lá no grupo da Juban, tá? Teve muita coisa que eu tive que pular aqui porque eu peguei aqui a base da palestra que eu dei sobre isso daí, né? Mas tem várias outras coisas a serem debatidas nesta questão aí do aborto. Na próxima aula, nós vamos tratar da eutanásia, né? E aí a gente encerra o, o sexto mandamento, certo? Eu precisei destrinchar tudo isso daí, gente, porque são coisas bem importantes na tratativa acerca do sexto mandamento, tá? Então não dava para poder falar de maneira meramente superficial, precisava me aprofundar um pouco mais, porque vocês veem que são questões delicadas e complexas, como foi a questão do suicídio, essa questão do aborto. A eutanásia também é uma questão mais delicada, mas é algo assim que não é tão presente na nossa realidade, mas que a gente vai ver qual seria a terceira via para essa questão da eutanásia e se realmente a Bíblia condena aí vai ter uma questão disso daí. Cadê? Vai ter problema se a gente não conseguir. Não, Alan, vai não. Já conversei com o Ilcia sobre isso, já conversei com a Verônica. Na verdade, os adultos praticamente já terminaram a lição deles, tá? Então, assim, eles vão seguir com lições paralelas e a gente vai segue o fluxo aqui, tá bom? Isso aí, gente. Vamos orar para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que ilumina o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento. Nós oramos para que o Senhor possa fixar na nossa mente esse ensino de hoje. Novamente, não é um assunto fácil de se falar, de se digerir. Todas as questões que envolvem o aborto são questões complexas, que envolvem conflitos morais e éticos reais, profundos. Mas nós não podemos fugir da realidade de que o aborto ele é uma quebra do sexto mandamento e ele é pecado em qualquer situação. Pedimos que o Senhor nos livre, primeiramente, de qualquer conflito dessa natureza na nossa vida. Segundo, pedimos que o Senhor nos ajude como igreja a ajudar outras pessoas que estão passando por esse tipo de conflito, por esse embate moral. E terceiro, nós te pedimos por pessoas que, mesmo que nós não conhecemos, que estão enfrentando isso daí, seja um aborto concretizado ou o dilema do aborto, que o Senhor possa colocar pessoas usadas pelo teu Espírito Santo para acolher, abraçar, aconselhar e orientar. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, como foi dito nesses dias de conferência na igreja, a viver para a tua glória. No nome de Jesus, amém.
E é isso daí, gente. Valeu aí por estarem aí firmes e fortes. Vou postar no YouTube, depois vocês assistem. Qualquer dúvida, só perguntar. E a gente se vê. Tchau!